bem? Como você está? Olha só, chegamos para mais um momento das práticas de língua portuguesa. Isso mesmo. Vamos matar a fome de leitura? Então vamos começar. Então, agora que nós já começamos a nossa aula, você lembra disso aí? Você lembra do devorador de textos? Isso! Esse menino que era um incrível devorador de livros, né? Mas aqui na nossa aula nós vamos ler muitos textos e vamos devorar muitos textos, certo? Agora, então, eu quero que você relembre comigo essa passagem do livro. Olha só que interessante. É o momento que o Henrique, esse personagem, ele para de devorar os livros assim, sem refletir, né? E começa a ler. Isso mesmo. Ele começa a ler os livros e percebe que adora. E além de adorar, ele percebe que se torna a maior diversão fazer essas leituras. Então, quando a gente quer se tornar um devorador de textos, a gente precisa ser um leitor. Isso mesmo, nós precisamos ler o texto, não é mesmo? E além de ler, nós precisamos compreender, interpretar, refletir. Isso aí. Então, agora que você já relembrou e está ativando aí todas as formas de compreender e ler um texto, nós vamos para um momento super legal que eu acho que você já percebeu aqui na mesa, hein? Olha só o incrível devorador de textos. Isso mesmo, é o nosso companheiro aqui que vai estar todas as aulas e ele vai devorar os textos que nós trabalharmos na aula que a gente fizer. Então, olha só que bacana. Hoje, então, nós vamos colocar ali mais um texto. Ele vai devorar, assim como nós, lendo, né? Ele vai devorar o texto da aula de hoje. Mas, afinal, qual será o texto da aula de hoje? Antes de falar sobre isso, eu quero retomar com vocês esse texto aí, que é um dos textos, né, que foi trabalhado na última aula. E isso, nós trabalhamos anúncios publicitários, você lembra? Foi com a professora Alessandra, isso mesmo, foi super divertido. Vocês pensaram, refletiram, leram muitos anúncios. Então, nesse momento, foi esse texto que o nosso devorador de textos aqui, ó, engoliu, certo? Devorou. Então, na última aula, a gente já relembrou, anúncios publicitários. Agora, então, qual será que vai ser o texto que nós vamos devorar, hein? Ficou curioso? Pois é, mas não vai ser bem assim. Não vou te entregar de bandeja essa, não. Olha o que vai acontecer. Esse momento agora é um momento de desafio. Isso. Você vai ter que agora, comigo, colocar em ordem ali esse texto. Ele está fora de ordem. As ideias não estão batendo e você vai me ajudar com isso, combinado? Então, esse é o desafio. Para a gente descobrir qual é o texto que nós vamos devorar hoje, você vai ter que organizar ele antes, certo? E agora eu vou revelar para você o título. Isso mesmo. Olha o título desse texto. Minha história em defesa dos direitos das meninas. Você aí, já viu um texto com esse título? O que será que esse título nos provoca? Minha história em defesa dos direitos das meninas. Olha só, quem será que escreveu, né? O que será que ele trata? Direito das meninas? Parou para pensar um pouquinho? Ótimo, quer dizer que você já está se preparando para a leitura. E esse é o momento. Nós vamos agora ler. Por isso, fique de olho. Vamos para a hora da leitura, então? Agora, então, é hora de organizar as ideias. Vamos lá? Então, preste atenção. Nós vamos ler, então, alguns parágrafos sobre este texto. Só que assim, na verdade, os parágrafos, eles dentro desta página que você está vendo aí, nesta tela, ele já está organizado. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro são nesta ordem mesmo. Mas os próximos que irão vir, a gente vai perceber que não estão. Então, a gente vai ter que organizar a ideia ali de
qual parte que esses 3 parágrafos vão entrar? Ou seja, será que eles são a introdução do texto? Será que eles são o desenvolvimento? Eles fazem parte ali do meio do texto, estão contando ali mais informações? Ou será que é a conclusão, o final do texto? Então, isso que você vai me ajudar a fazer, certo? Então, nós vamos ter 3 telas. E essas 3 telas estão fora de ordem. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é a conclusão desse texto. Combinado? Então, vamos lá. Preparado? Chegou a hora. A partir de 2007, um grupo perigoso chamado Talibã assume o controle do Vale do Swat e anuncia várias proibições, entre elas a proibição de meninas irem à escola. Meu pai recebeu ameaças ao se opor contra o governo. Devido à atenção que meu pai recebia, fui abordada por jornalistas e comecei a dar entrevistas em defesa da paz e da democracia no meu país. Ao longo de 2008, enquanto o nosso SWAT era atacado, não fiquei em silêncio. Falei com canais de televisão locais e nacionais, emissoras de rádio e jornais. Falei para quem quisesse ouvir. De 2009 a 2012, eu havia viajado, feito discursos e recebido prêmios por minha campanha pelos direitos das meninas, e por isso havia me tornado um alvo do Talibã. Então, olha só, gente, esses 3 parágrafos nos contam o quê? Será que eles estão introduzindo o texto? Eles estão finalizando esse texto? Ou é o desenvolvimento, trazendo informações, mais informações sobre este texto? Vamos descobrir agora, lendo a próxima tela. Olha só. Em outubro de 2012, voltando da escola, depois de uma prova, o ônibus em que eu estava foi parado. Não lembro do homem entrando e se aproximando de nós, e não ouvi o bang, bang, bang das 3 balas. A última coisa de que me lembro é de estar pensando na prova. Depois, tudo ficou escuro. Fui levada para Birmingham, na Inglaterra. Passei por muitas cirurgias e períodos de tratamentos até ser liberada do hospital. 2013 teve um início feliz. Nos adaptamos à vida na Inglaterra, mas isso não pôde substituir a sensação de estar em sua verdadeira casa. Em outubro de 2014, praticamente 2 anos depois do ataque, recebi uma grande honra. Me tornei a pessoa mais jovem na história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Tanta coisa mudou nos últimos anos, mas sou a mesma menina teimosa que nunca desiste. Olha só que bacana, gente. Será que aqui e agora? A gente já leu a primeira tela, lemos 3 parágrafos, agora mais 3 parágrafos. Você consegue reconhecer que parte do texto é essa? Será que ele está concluindo o texto, fechando as ideias? Ele está introduzindo? Vamos para a última tela, daí vai ficar mais fácil. Vamos lá? Eu sou uma menina como qualquer outra, mas tenho meus talentos. Posso ganhar de alguém com o dobro da minha idade no braço de ferro. Não ligo para maquiagens ou joias, e minha cor favorita é rosa. Nasci em 1997, no Vale do Swat, que fica no Paquistão. Moro com meus pais e meus 2 irmãos mais novos. Nossa brincadeira preferida era cricket. Jogávamos dia e noite no beco perto de casa, ou lá em cima no terraço. No Paquistão, quando um menino nasce, é motivo de celebração. Quando uma menina nasce, ninguém nem visita os pais. Meu pai não se importava com aqueles costumes. Eu tinha muito mais sorte do que a maioria das garotas por outro motivo também. Meu pai era dono de uma escola. Dá para dizer que cresci na escola. A escola era meu mundo e meu mundo era a escola. Gente, fechamos. Lemos as 3 telas. Agora acho que ficou mais fácil a gente perceber, né? O que você achou dessa última leitura, desses últimos 3 parágrafos? Quando ali fala eu sou, você percebeu aquela lacuna, aquele espaço em branco? Ali estava o nome dessa pessoa que está ali, né, conversando com a gente, né, narrando a história, escrevendo essa história, né, e fazendo parte dela, né, narrando a sua história. Então, o que vocês acham? Essa tela, ela está introduzindo o texto, concluindo, é parte do desenvolvimento? Você conseguiu já perceber? Isso mesmo, gente. Olha só, aqui dá várias dicas, né? E outra coisa que a gente tem que perceber é a organização do tempo. Vocês perceberam que nos outros slides nós já conseguimos perceber os anos que iam passando?
Exatamente. Isso tudo nos ajuda a organizar esse texto. Esses detalhes ali, quando aparece um ano, essa ordem cronológica nos ajuda na organização. Isso é bem importante para esse tipo de texto. Legal? Vamos então agora para o momento de organizar essa bagunça? Legal. Então, olha só. Hora de matar a fome de leitura. Então, chegou a hora. Vamos organizar. Mas antes de mostrar para você, eu quero que você pense. Quais daquelas 3 telas é a primeira? Será que foi a do meio? Será que foi essa última agora? Tá bem fácil, né, gente? Quando a gente quer contar um pouco sobre a nossa história, a primeira coisa que você faz é o quê? Dizer o quê? O seu nome, exatamente. E ali tinha uma lacuna, né? Por quê? Porque tem mais um desafio depois disso para vocês, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais, agora vamos organizar essas ideias? Então, olha só. Matando a fome de leitura. Olha lá, gente. Então, essa é a primeira tela, é a introdução desse texto. Vamos lá. Então, ela fala o quê? Ela fala quem ela é, né? Ela fala o nome dela e fala que ela é uma menina como outra qualquer, mas ela tem seus talentos. E ali é legal porque ela dá várias curiosidades, né? Ela fala da questão do braço de ferro, você aí já brincou disso? Ela fala também dos gostos, né? Que, ela não liga muito para maquiagens e joias, mas ela gosta da cor rosa, né? Ela conta um pouquinho sobre a família dela, né? Quando ela nasceu, aonde, com quem ela mora, o que ela gosta de fazer com os irmãos. E ali no terceiro parágrafo, ela dá uma introdução bem boa em relação ao lugar onde ela mora, a essa cultura que é bem diferente da nossa, que é lá no Paquistão. Então, olha só que bacana. Ela fala lá que quando um menino nasce, isso é muito celebrado, mas quando uma menina nasce, os pais não são nem visitados, né? Então, olha como funciona, né? É uma cultura diferente. E ela coloca muito bem claro que o pai dela não seguia esses costumes. E ela tinha muita sorte por isso, porque ela era muito valorizada na família dela. Além de tudo, ela tinha uma escola, que era a escola onde o pai dela, né, que era dono, né, era diretor, enfim, ele fazia várias funções ali na escola. Mas o que quer dizer isso, gente? Que ela podia estudar, que isso nem sempre era comum lá nesse lugar e na cultura onde ela vivia. Então, olha que bacana. Gente, vamos descobrir quais são, né, os 3 próximos parágrafos? Então, olha lá. A partir de 2007, um grupo perigoso, né, chamado Talibã. Então, o que ela faz? Ela mostra ali o que aconteceu. Então, ela já explicou um pouquinho da cultura, né? E agora ela vai nos mostrar historicamente, ali a partir de uma ordem cronológica, o que vai acontecendo na vida dela, que são coisas bem marcantes. Então, esse grupo chamado Talibã começa a fazer algumas proibições. E entre essas proibições, as meninas acabam, né, sendo proibidas de irem à escola. E ela, como gostava muito de estudar, não aceita isso. E o pai dela também não. E eles começam a ser alvo desse grupo, né? Então, isso que ela vai mostrando. E ela vai em defesa desse direito de estudar, né? Ela não se cala. Ela fala isso ali que em 2008, né, apesar do lugar onde ela vivia ali ser super atacado, né, ela não fica em silêncio, né? Ela vai, consegue se comunicar a partir ali das emissoras de rádio, de televisão e começa a reclamar, né, esse direito ao estudo, a ir à escola. E de 2009 a 2012, olha só, ela já havia viajado, feito muitos discursos e ganhado prêmios em relação a isso. Quando ela começa então a incomodar um pouco mais esse grupo, né? Então as coisas começam a ficar mais perigosas, né? Ela se torna um alvo, né? Olha que sério. E por último, então, ela nos conta esse trágico momento da vida dela, né? Quando ela recebe ali 3 tiros, né, gente? E que é um ataque terrorista, né, ao ônibus onde ela estava vindo da escola. Né? E o que acontece? Eles acabam saindo do Paquistão, indo para a Inglaterra, onde ela faz cirurgias, tratamentos, né? E consegue, né, retomar a vida. Por último, ali, é uma coisa muito marcante também, que é quando ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, gente. Então, ela é a pessoa, né, a menina mais jovem a receber esse prêmio, que tem um valor muito grande, né? E agora, gente? A gente está falando tanto dessa menina e tal, né? Quem será que é essa menina? Você aí já sabe?
Você já tinha estudado isso na escola? Já ouviu? Já viu na televisão? Já leu em algum lugar? Ainda não vou revelar, tá? Por quê? Porque agora nós temos uma pausa para reflexão. Isso. Então, olha lá, gente. Nós vamos lançar aqui, ó, algumas perguntas, certo? Para nós refletirmos juntos. Então, a primeira delas, o que você descobriu ao ler esse texto? Então, quando a gente foi lendo ali, a gente estava descobrindo o quê? Era uma menina, né, conversando com a gente ali, trocando, contando, na verdade, né, coisas sobre a vida dela, né? Então, ela faz toda a introdução, como eu falei, conta da família, onde nasceu, a cultura onde ela vive, enfim. Ela nos contextualiza, né? Fala sobre ela, sobre a sua vida. E quem escreveu esse texto? Agora, né, acabei já falando. É uma menina escrevendo esse texto, né? Ela está falando, ela está narrando ali em primeira pessoa ali os fatos e acontecimentos, né? E por que esse texto foi escrito? Por que você acha que essa menina resolveu escrever esse texto? Quando nós, leitores, estamos lendo esse tipo de texto, a gente descobre sobre a vida de alguém. Então, ela está contando a história dela, né? A gente consegue descobrir ali fatos, curiosidades, acontecimentos marcantes da história da vida de alguém. Então, será que essa menina, ela era importante contar essa história? Você aí já se imaginou não podendo ir à escola? Bom, a gente estava vivendo um momento que a pandemia acabou nos afastando do ambiente escolar, mas ainda nós temos esse contato virtual, né? Porém, lá nem isso, né, ela teria. Ela era proibida de ir à escola, né, de estudar, que era uma coisa que ela gostava muito. Então, olha que complicado, né, gente? E você aí, reparou em como ele está organizado? Então, a gente fez ali a leitura por parágrafos, né? Então, ele está organizado ali a partir de parágrafos e uma coisa muito importante, essa ordem cronológica dos fatos, né? Como eu falei ali, todos os anos que aparecem nos ajudam a organizar as ideias, a organizar a sequência do texto. Legal, gente. Agora que a gente refletiu sobre tudo isso, aí, eu estou falando tanto de texto, mas afinal, que texto é esse? Como nós podemos chamar esse texto? Você já parou para pensar? Se eu estou contando a minha história, o que será? Qual texto é esse? Então, olha só, gente, vou revelar para vocês. Olha aí, é uma autobiografia. Você já ouviu falar nesse texto? Então, olha só, aqui foi a Eva Furnari, uma autora de literatura infantil e juvenil, que nos traz essa explicação. Olha o que ela fala. Quando alguém escreve a sua própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Se a gente dividir a palavra em partes, vai descobrir que auto significa próprio, bio significa vida e grafia significa escrever. Portanto, escrever sobre a própria vida. Então, olha isso. Você aí, já tinha lido uma autobiografia? Você já construiu uma autobiografia? Olha que bacana. Então, e hoje você descobriu, né, conheceu ali a história dessa menina que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre ela. Vamos lá, então. A gente acabou de ver uma explicação de uma autora de literatura infantil e juvenil, mas agora nós também vamos descobrir ali, ó, uma explicação, né, o significado que traz no dicionário ilustrado. Então, olha só, vamos ver ali, ó. Afinal, o que é uma autobiografia? Uma autobiografia é a história da vida de uma pessoa, contada por ela própria num livro, num filme, por exemplo. Né? Então, é isso mesmo. Então, o significado ali do dicionário veio reforçar aquilo que a autora Eva Furnari já disse, né? Então, essa questão de contar sobre a própria história, né? De contar sobre a própria vida, né? Então, é isso aí. Chegou o momento, gente. Chegou o momento de a gente descobrir, afinal, sobre quem era aquela autobiografia. Vamos lá, então? Quero ver se você sabe. Olha só. Então, nós temos 3 personalidades aqui, 3 meninas, né, que têm uma história bem marcante. Então, olha só. Primeira ali, Anne Frank. Você aí, conhece? Já ouviu falar? Então, até trouxe aqui para nós refletirmos rapidamente, né, sobre a história dela. Então, aqui, na verdade, não é uma autobiografia, é um diário, que daí é uma outra forma de escrever também, mas também está relatando, né, vivências, experiências de vida. Tá.
A Anne Frank, ela passou por um momento muito complicado na Segunda Guerra, né? Ela ficou escondida para não ser morta. Então, ela também passa ali uma história de vida bem marcante. Será que era sobre ela? Olha ali, até nós temos uma dica bem importante. A Anne Frank, ela nasceu na Alemanha. A nossa personagem ali tinha nascido na Alemanha? Você lembra onde ela nasceu? Vamos ver se você estava prestando atenção, certo? Vamos lá. A segunda personagem se chama Malala Yousafzai, desculpe. Então, olha só, ela nasceu aonde? Olha lá, está entre parênteses, no Paquistão. Você lembra aí o que trazia no texto? Qual era a informação do texto? Era no Paquistão? Era na Alemanha? Bom, vamos continuar. E a Greta Thunberg, isso mesmo, ela nasceu na Suécia. Também trouxe uma obra aqui que fala um pouco da história dessa outra menina. Ela é uma ativista em relação ao meio ambiente, né? Ao cuidado com o planeta. Então, ela também tem uma história que é legal a gente conhecer, né? Que é inspiradora. Então, vou deixar aqui. Afinal, gente, quem será a nossa personagem dessa autobiografia que nós lemos? Vocês já conseguiram, né, identificar? Tá muito fácil, né? Então, nós estamos hoje falando de quem? Estamos falando de Malala, isso mesmo. Inclusive, vou pegar o livro aqui, de onde eu tirei aqueles trechos que nós lemos e organizamos. Então, essa aqui é a autobiografia da Malala. Ela é bem longa, então por isso que eu acabei fazendo ali um recorte para nós percebermos ali como esse texto é estruturado, certo? Mas é muito interessante a gente conhecer. Você aí, já tinha ouvido falar na Malala? Eu acho que sim, hein? Lá na escola, ou até mesmo pela televisão. Gente, a história da Malala é super significativa em relação ao que ela fez para conseguir, né, ter o direito de ir à escola. E não só por ela, né? Ela fazia isso também pensando nas outras meninas que ela, né, com quem ela convivia ali da cultura onde ela estava. Então, olha só. Malala, minha história em defesa dos direitos das meninas. Eu, inclusive, acabei ocultando, né, o nome, que é a primeira palavra do título. Né? Quando vocês conheceram o título, eu acabei deixando só minha história, né, em defesa dos direitos das meninas. Justamente para, né, a gente não mostrar ali quem era o personagem dessa história. E essa é a obra, como eu falei, que eu tirei. E vocês já viram um pouquinho mais, né, da foto da Malala. E ela tem muita coisa que a gente pode refletir. Uma frase dela, que é bem marcante, é assim: se um homem pode destruir tudo, por que uma menina não poderia mudar tudo? Então, assim, em nenhum momento, né, ela se deixa oprimir pelaquela violência, pelo Talibã, que era um grupo muito violento. Então, em nenhum momento ela se deixa oprimir. Ela continua falando, né, como diz ali no texto, ela não fica em silêncio, ela não é silenciada. E isso que é muito importante, essa coragem que ela tem, né? E a família o tempo todo apoiando, e mesmo estando ali em momentos muito complicados, ela permanece, ela persiste. E como ela diz lá no texto, né, ela nunca desistiu porque ela era muito teimosa e ela persistia ali no sonho, né, que era estudar, que ela não queria deixar de estudar. Eu trouxe para vocês aqui o que tem nesse livro aqui, ao final dele, uma linha do tempo. Isso mesmo. Essa linha do tempo pode ajudar a gente a perceber o roteiro que foi seguido para a escrita da autobiografia. Então, como eu falei, a questão da ordem cronológica é bem importante nesse texto. Então, ali eles vão colocando ali as datas bem importantes, né? Então, por exemplo, desde o nascimento, lá em 1997, né? E assim por diante. Certo? Então, ali ela vai mostrando, eu vou só sinalizando para vocês. Então, ali, ó, 1997, o nascimento, né? E em 2009, né, gente, o fechamento das escolas, né? Então, para meninas, pelo Talibã, passa a entrar em vigor. Então, fechamento total das escolas em relação às meninas, né? Elas não poderiam estudar. Daí, outra coisa muito, né, trágica ali, importante que aconteceu na história da Malala, é que ela leva um tiro, né? Ela leva alguns tiros em relação a ela ser um alvo por estar brigando por esse direito de estudar, né? Ela começa a incomodar, né? E a Malala, então, é levada para a Inglaterra para fazer o tratamento e cirurgias para conseguir se recuperar. E ela consegue, né, gente? E ela se torna, então, a
a mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz, né? E por último que eu ressalto ali para vocês é que ela viaja pelo mundo, né, falando diretamente tanto com meninas quanto com líderes mundiais. Enfim, a história dela é muito interessante e valeu a pena, eu acho, que a gente ter, né, estudado e conhecido um pouquinho mais. Gente, então olha só, o que eu vou trazer para vocês aqui então? Pra gente, já estamos finalizando a aula, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho a diferença entre uma autobiografia e uma biografia. Isso mesmo. Então, olha lá, ó. Aqui nós temos uma biografia, ou seja, quando alguém está relatando sobre a vida de alguém. Então, não é a própria pessoa contando a sua história, mas é outra pessoa que estuda sobre a sua história, conhece você e vai escrever sobre você. Então, é isso que acontece nesse livro aqui. Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca. Ela escreve sobre a história da Malala. E, nessa outro lado aqui, você está vendo a autobiografia, que é escrita pela Malala e também com a ajuda da Patrícia McCormick, certo? Mas é a autobiografia, é a Malala escrevendo, né? Agora aqui, gente, eu vou mostrar para vocês 2 trechos só para a gente perceber ali, ó. Então, ó, na biografia, olha o que fala. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia, isso era proibido. Livros só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Do outro lado, um trecho da autobiografia. Penso no mundo como uma família. Quando um de nós sofre, temos todos que contribuir e ajudar, porque quando as pessoas dizem que me apoiam, na verdade estão dizendo que apoiam a educação das meninas. Então, gente, num lado, terceira pessoa, né, alguém narrando a história de alguém, no outro lado, primeira pessoa, a própria Malala narrando a sua história. Gente, finalizando a nossa aula, só para a gente ver aqui se vocês estão ligados. Olha lá, ó. O texto segue uma ordem cronológica. Biografia ou autobiografia? Os dois, certo? Os dois seguem uma ordem cronológica. São relatados fatos e acontecimentos importantes da vida de uma pessoa. Olha lá, gente, a biografia, né? Quando alguém relata a história de alguém. Não sou eu mesma escrevendo a minha história. Então, é uma biografia. São utilizados organizadores temporais. Todos, né? Biografia e autobiografia organizam ali o texto por esses organizadores temporais. Então, os anos, né? Organizando ali. E o texto é escrito em primeira pessoa. Biografia ou autobiografia? Autobiografia, né? Eu escrevendo sobre a minha própria história. Então, gente, chegou o momento do que aprendemos hoje. Vamos lá? O que aprendemos hoje, então, gente? Nós refletimos sobre o conteúdo, a estrutura e a função do gênero textual autobiografia. Não pode esquecer, tá? E chegou a hora, gente. Chegou a hora do quê? Da gente colocar a nossa autobiografia lá no nosso devorador de textos. Olha lá, ó. Mais um texto devorado. Então, hoje, nós devoramos uma autobiografia. Matamos nossa fome de leitura, não é mesmo? E, olha só, continue devorando textos, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta,
Mas nessa...